Ele acompanhou os principais golpes militares da América Latina. Vou conversar com o governador do Amapá, João Capiberibe. Vem cá. João Capiberibe, esse nome de rio, como é que foi? Vem do Rio? Nordeste, vem. É? Só que é raro na grafia. O rio é Capibaribe. O rio é Capibaribe, é. Aí, na hora do registro, trocaram uma letrinha. Botaram Capiberibe. É. Mas também não teve uma época em que se chamou Capibaribe de Capiberibe, não, né? Tem o Capibaribe tem outro rio. Tem o Beberibe. São 2 rios de Pernambuco. E como a minha família, uma família do Nordeste, que foi para a Amazônia, então levou o nome do rio. Levou o nome do rio. E aí perpetuou o nome do rio por lá com 7 filhos. Olha só. O que quer dizer Capiberibe, você sabe, não? Não. E Beberibe também não? Tampouco. Eu também não faço a menor É o nome ideia. Só sei que é o nome do rio. Não tem a menor importância aqui, mas eu sei que alguém vai mandar um e-mail dizendo o que é e por que o nome. Você sabe que é engraçado? Temos aqui o Fernando Moraes, com quem eu vou conversar, aliás, essa semana. O Fernando Moraes com um e-mail aqui do Fernando Moraes para o João Capiberibe, governador do Amapá. Confesso constrangido que nunca tinha ouvido falar no seu nome, razão pela qual não sei se o senhor é do PT ou do PFL. Mas ontem, ao abrir o Conservador Le Figaro, vi uma página inteira a seu respeito. E olha que a última vez que o Brasil ganhou página inteira por aqui foi quando o real despencou. Isso ele estava morando em Paris, né, o Fernando Moraes. Veja o que diz o jornal francês. As finanças do Amapá estão nos trinques. Seu governo está fazendo uma revolução verde, graças ao chamado desenvolvimento durável. A vida pública foi moralizada com o fim da corrupção. Os serviços de educação e saúde no Amapá funcionam. Aí ele diz, desculpe, governador, mas é a imprensa brasileira que o ignora? Ou sou só eu que nunca o vi nas capas de revistas e no horário nobre da TV? Porque merecer, pelo jeito, o senhor merece. Fernando Moraes. Eu quero saber como é que ele sabe que em francês alguém falou nos trinques. Eu vou perguntar como é que se diz nos trinques em francês. Dans les tranques. Dans les tranques. Fica ruim que pode ser que está aos trancos, né? Não fica legal. Você foi militante político nos anos brabos, nos anos de chumbo da ditadura. Você conheceu o Marighella? Conheci. Estive 2 vezes com ele. Qual era a sua participação nisso tudo naquela época? Na época eu comecei no movimento estudantil com a maioria de todos os militantes que foram para a clandestinidade. Depois que fechou todas as portas de participação, então aí eu passei também a militância clandestina, porque eu participei aqui, estive próximo do Congresso de Biúna, há 3 dias antes do Congresso ser fechado pela polícia. Daqui eu escapei, mas quando cheguei em Belém, que eu era estudante de economia em Belém, já estava sendo procurado. Daí então passei a luta clandestina até a minha prisão. Em 70, você foi preso? Em 70, eu fui preso dia 7 de setembro. E ficou 7 de setembro? 7 de setembro. Exatamente no dia da independência, acabaram com a sua. Eu e a minha companheira Janete, que estava grávida de 8 meses. Ela ficou 1 mês presa até a véspera do nascimento da minha primeira filha. E eu fiquei preso até a fuga. A Janete está aí? Está aqui? Tá. Cadê ela? Onde é que ela está? E aí, Janete, tudo bem? Tudo bom? Bem, Agora prazer em te conhecer e em te ver aqui junto ao companheiro, ao maridão. E você que sofreu tudo isso, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Não te preocupa quando qualquer coisa semelhante a autoritarismo ou a censura não te dá um certo arrepio quando acontece qualquer coisa semelhante? Com certeza. Eu acho que marcou muito a necessidade de construção democrática para a gente. E isso está conosco, nos acompanha, inclusive me acompanha hoje como governador. Eu me sinto muito mais militante, né, hoje do que até governador. Você sabe que uma coisa... desse desejo de democracia. Uma coisa engraçada, até comentei isso com um grande jurista da Almodalari, falando que essa nossa Constituição é a Constituição que, do ponto de vista dos direitos humanos, enfim, de todas as conquistas, quer dizer, ela pode ter uma série de falhas, mas foi, sem dúvida, a melhor Constituição já feita
no Brasil. Colaboraram para que ela fosse uma Constituição tão aberta, tão liberal, colaboraram as pessoas da oposição na época, né? Que depois assumiram o poder. E é engraçado que parece que certas oposições, quando assumem o poder, imediatamente se transformam em conservadoras, porque agora a maioria das pessoas que reclamam dessa Constituição foram as mesmas pessoas que ajudaram a elaborá-la. Agora, Jô, tem algumas leis fantásticas, né, que são originárias dessa Constituição cidadã. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que é uma lei perfeita. Se nós aplicarmos a lei, funciona. Eu não tenho a menor dúvida. O problema nosso, eu vejo assim a sociedade brasileira com algumas dificuldades. Primeiro, há uma desqualificação permanente da atividade política e do político, que é, na verdade, quem reúne os desejos individuais e transforma esses desejos em vontades coletivas. E nós temos uma dificuldade em aplicar a lei. Nós temos agora uma lei complementar importantíssima, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você sabe que pela primeira vez na história do nosso país, nós temos uma lei capaz de criminalizar o mau gestor, aquele que usa mal o recurso público. Não é só desviar o recurso, mas o uso sem critério, o uso sem prioridade. Nós esperamos 100 anos para ter essa lei. E hoje, às vezes, me preocupa que essa lei corra o risco de cair naquela vala comum das leis que não pegaram. Essa lei não pegou. Mas essa lei vai pegar. É fundamental para a sociedade brasileira. Eu me empenhei muito em fazer valer essa lei. Inclusive, tivemos algumas dificuldades, né, porque a lei não saiu, a lei dos nossos sonhos, mas nem sempre sai, né? Eu acho que a construção política nem sempre corresponde inteiramente àquilo que nós desejamos. Mas o fato dela corrigir essa falta de lei, falta de responsabilização dos agentes públicos, para nós é suficiente. Mas não foi essa lei? Chega um pouco mais junto de mim aqui, por favor, governador, para a gente conversar aqui mais na intimidade. É o seguinte, não é essa lei aí da responsabilidade fiscal que foi um monte de prefeito para Brasília pedir para não aplicar agora, porque senão ia ter prefeito preso, ia ter... Vamos dar uma maneirada nessa... Não foi essa mesmo? Ou eu estou enganado? Não, essa mesmo. Foi essa mesmo. Mas não tem que ser aplicada agora. Urgentemente. O problema é o seguinte, é que a lei foi Mas vai conseguir ser aplicado? Vai, depende da sociedade. Eles vão conseguir... Não, depende da sociedade. Eu acho o seguinte, eu acho que se nós conseguirmos mobilizar a sociedade, e aí entra as organizações da sociedade civil, a imprensa, para fazer valer essa lei, fazer aplicar. Porque, veja, o grande problema nosso chama-se impunidade. Se nós não punirmos... O Lalau que eu diga, Lalau... Eu digo o seguinte, o pior de todos os criminosos é o ladrão de dinheiro público, porque quando ele comete o delito, ele condena as pessoas a ficar sem assistência à saúde, ele condena as pessoas a ficar sem água tratada, e isso no Brasil é sistemático, infelizmente. Então... Mas tem uma coisa também, governador, que eu acho interessante e ao mesmo tempo terrível, é que, às vezes, as pessoas não têm consciência que o dinheiro público é um dinheiro deles. Você roubou, mas não roubou de mim? Como não roubou de você? Roubou. Se ele roubou do dinheiro público, está roubando do dinheiro que você deu, que você pagou, através de impostos, etc. E tal. Então, quer dizer, ele está roubando, está metendo a mão no seu bolso. Mas acho que isso no Brasil ainda não há uma consciência plena, não só do cidadão, como do contribuinte. O contribuinte não tem muita noção do que é ser contribuinte. É porque tem um conjunto de impostos que são indiretos. Por exemplo, o imposto de consumo no Brasil, ele vem embutido no preço do produto, da mercadoria. Então, tudo bem, mas de qualquer maneira você está pagando a mais pela mercadoria. Mas o cidadão não sente que está pagando. E não há, digamos, hoje nós estamos a uma mudança muito grande. Nós estamos introduzindo nos conteúdos escolares essa questão da cidadania, de fazer com que todo mundo tenha consciência de que todos pagam imposto. Não tem ninguém que esteja fora isento de pagar imposto. Todo mundo, desde a criança até o idoso. Agora, é fundamental, e eu acho que nós estamos dando passos interessantes na sociedade brasileira, e esse momento é um momento que eu caracterizo como positivo, no momento em que um senador é cassado, no momento em que tem vereadores na cadeia, no momento em que deputados federais estão na cadeia, no momento em que a sociedade começa a ver algumas punições. Isso é novo no Brasil. Isso me dá uma esperança de que nós possamos avançar mais. Agora, é fundamental a mobilização do conjunto da sociedade, inclusive a valorização da política também. Porque, veja, se a política
essa invenção imprescindível na sociedade, ela precisa ser valorizada, né? E o político também precisa ser valorizado e se fazer respeitar e ser respeitado. Acho que... Às vezes eu tenho uma impressão terrível, uma coisa assim, uma teoria meio conspiratória. Às vezes eu tenho a impressão que não há um interesse maior na conscientização ou na educação do povo, às vezes por medo de que o povo melhor preparado eleja outro tipo de político. É verdade. Eu não sei se é uma coisa de paranoia, coisa conspiratória. Depois de muitos anos, nós conseguimos uma coisa fantástica, colocar todas as crianças na escola. Esse é um salto definitivo, né? Eu, às vezes... Hoje, por exemplo, nós tivemos uma grande redução na mortalidade infantil do meu estado, só comparável com o Rio Grande do Sul. E o passo decisivo no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro estado da Federação Brasileira a colocar todas as suas crianças na escola. Então, isso reflete diretamente na qualidade de vida do cidadão. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ainda nos tempos do governo Brizola. Muitos anos atrás. Não é? Já ter acabado com o analfabetismo no estado. Exatamente. Esse é um passo definitivo. E isso nós estamos conseguindo, né? Não só no Amapá. No Amapá nós temos hoje todas as nossas crianças na escola. Foi uma decisão que nós tomamos imediatamente. Inclusive, passamos a improvisar. E até hoje, ainda, as condições físicas das escolas não são 100% ideais. Mas o importante é que cessou essa fábrica de analfabetos, né? Então, todos estão tendo o direito de frequentar a escola e nós estamos garantindo uma escolaridade mínima de 8 anos a todos. Eu acho que esse é um passo decisivo e o Brasil todo tem que caminhar nessa direção. Outra pergunta, você, fugindo totalmente do assunto, você já alguma vez na sua vida quis ser padre, não? Você tem uma voz assim tão... Não, é porque, veja, eu escapei. Calmante e tal, você chegou... Não, eu escapei. Eu tive 3 anos no seminário. Teve 3 anos. Eu acho que foi o seminário que me ajudou. Coisa da oratória, assim, muito tranquilo. Nessas fugas e escapadas que teve que dar durante o período da ditadura, se por acaso teve que se disfarçar de padre para fugir alguma vez, não? Não, eu uma vez me disfarcei de surdo-mudo. Como é que a pessoa se disfarça de... Eu estava na Bolívia e eu estava vestido, né, com um poncho... De boliviano? De boliviano. Surdo-mudo boliviano. Boliviano, além disso, boliviano. E eu estava na feira, estava fazendo compra, que eu estava na casa do cidadão, me pediu para fazer as compras. E eu fui abordado por 2 policiais. Dois policiais bolivianos? Bolivianos. E me pediram os documentos, os papeles. E eu não podia falar porque eu não falava espanhol, né? E eu fiquei sem saber o que fazer e, na hora, me fingi de surdo-mudo e fiz um pouco o louco, pedi para eles repetirem e eles quase me arrebentam os tímpanos. De gritar? De gritar. Aí um olhava para o outro e disse, bom, deixa esse maluco embora. E assim que eu escapei... Saiu... Agora, imagina se você se afasta e um deles grita, João, você quer? Já pensou? O risco que você correu? Não, mas eu não corri esse risco porque o meu nome era José. Eu estava com o nome trocado. E uma outra vez eu me disfarcei de médico. De médico? De médico. Mas com o quê? Com estetoscópio, vestido de branco, assim? Com a maletinha do médico, um óculosinho. Foi na fuga da Santa Casa, em Belém. Quando eu fugi da prisão, organizada pela Janete. Foi a Janete que organizou essa Janete, fuga. Você foi de quê? Já foi de enfermeira, Janete? Hein? Só ele que estava paramentado. Mas por quê? E quem me ajudou mais nessa fuga foi o Almir Gabriel, governador do Pará. Ah, é? Aliás, um dia eu estava viajando com ele, a esposa dele, e nós começamos a relembrar essa. E ela ficou absolutamente emocionada, porque me parece que ele nunca contou para ela. Ela ficou emocionada, entendeu, de ver o relato. Ele guardou segredo. Guardou segredo. Você não tem nenhuma fotografia de médico, né? Não, nem podia. Eu pagava para ver uma foto dessa de médico. Nem podia. Ou de boliviano também era bom. De boliviano eu tenho. Tem? Inclusive com boné? Com ponchozinho, inclusive com a minha filha no braço. Tem. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei de agosto... Bom, a verdade é que tem um monte de história, né? Eu fui ficando porque não podia sair para o Peru, eu queria ir para o Chile, na verdade, que era o meu destino final. E eu tive que ficar durante três meses para poder sair
clandestino da Bolívia, porque eu tive a infelicidade de ter uma sequência de golpes, não é? Como você acabou de falar. O golpe na Bolívia me reteve ali durante 3 ou 4 meses, até eu conseguir escapar para o Peru. Depois para o Chile, e no Chile... E no Chile outro golpe, outro quer dizer... golpe. Depois aí eu fui parar no Canadá. Que loucura. Para poder continuar a vida. Isso parece o jeito que consegue receber um dinheiro de um banco falido e entrega para o Lalau aplicar. Vai fugindo e vai chegando. Aliás, vários exilados, né? Quando estavam no Chile, quando veio o golpe. Nós éramos 5.000 exilados no Chile. Teve alguns que terminaram morrendo no Chile no golpe. É verdade. Agora, governador, essa fuga, voltando só ao negócio da fuga do médico, por que vestido de médico? Você tinha que passar por alguma fronteira, Eu tinha que passar por um longo corredor, né? Então, para poder passar por esse longo corredor, eu estava preso, né, vestido no hospital. Na Santa Casa? Na Santa Casa, e tinha 4 policiais que tomavam conta de mim. Aonde era? Na Santa Casa da onde? De Belém. De Belém. Então, os policiais estavam sempre ali, não é? E, às vezes, eles se afastavam um pouco. Foi nessa hora que eles se afastaram, eu vesti a roupa. O médico e terminei passando na frente deles. E eles? Não descobriram, nunca imaginaram que aquele doutor era o preso deles que estava escapando. E se eles parassem você ia ser médico surdo-mudo. As duas coisas. Estava morto. Como é que está o combate? Eu falei aqui em combate a narcotráfico. Eu sei que aquelas áreas são áreas muito perigosas para tudo isso. Como é que se faz um combate assim tão veemente ao narcotráfico numa região tão distante e com possibilidades de fronteira e tal, desguarnecida? Olha, o combate ao narcotráfico deixou de ser uma questão de polícia para ser uma questão de política. E isso ficou demonstrado, absolutamente demonstrado, com a passagem da CPI da Câmara do Congresso Nacional, 2 vezes no Amapá. E essa passagem da CPI terminou detectando uma coisa terrível, que é a infiltração de agentes do narcotráfico no aparelho de Estado. Alguns deputados foram citados, outros foram chamados para depor, membros do Tribunal de Contas também foi detectado a participação deles, ou seja, que isso termina virando uma questão política. E é necessário uma mobilização muito forte do governo federal, e também dos governos estaduais todo, porque com essa Operação Colômbia, que se avizinha, os traficantes, eles só têm uma maneira de descer para a Amazônia. E nós não estamos preparados, não estamos aparelhados para combatê-los. E é fundamental, porque com o narcotráfico vem o crime. E nós detectamos, inclusive, os primeiros sintomas da presença do narcotráfico lá foi o surgimento de cadáveres sem explicação. A partir de 92 começaram a surgir cadáveres jogados nos canais, nos lagos, e não tinha nenhuma explicação, porque Macapá é uma cidade... não tinha sentido, né, de acontecer isso. Então, e isso continuou, não é? E em 97 teve um caso onde foi assassinado um médico legista, então a partir daí realmente nós sentimos que havia... A coisa ficou caracterizada. E aí a partir daí então eu fui ao ministro da Justiça, depois a CPI do narcotráfico, enfim, terminamos detectando esse problema. Porque antes desse aumento, né, do narcotráfico, o crime no Brasil era só desorganizado, agora ele já é organizado, né? Olha, ele é extremamente organizado. E eu acho o seguinte, eu trouxe aqui... Obrigado. Eu tenho um aqui, vamos trocar, que o seu deve estar autografado. Pronto, está aqui. Diga. Eu acho o seguinte... Bom. Eu tenho convicção de que o narcotráfico é uma consequência da corrupção. Há muito dinheiro da corrupção, né, e esse dinheiro termina sendo investido no tráfico e cria uma cadeia. Né, aí vira um círculo vicioso também, né? Aí a corrupção então, fica como consequência do narcotráfico. Hoje eu tive uma reunião com o representante do PNBR, representante do Grupo Transparência Brasil, da Arquidiocese de São Paulo e do ISA, para que a gente se articule, se mobilize para formar uma grande frente anticorrupção, porque isso vai, com certeza, ajudar a reduzir o narcotráfico. Eu quero agradecer ao governador, conversei aqui com
o governador do Amapá, João Capiberibe. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. E tem aqui um livro da Cortez Editora, Amapá, um norte para o Brasil, que é um diálogo com o governador João Alberto Capiberibe, feito por Elson Martins, J.P. Capobianco, Rui Xavier e o meu querido amigo Zuenir Ventura. O organizador foi o Nilson Mulan. Deixa eu mostrar o livro aqui. Governador, muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.